Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Veio Aí Podcast Citadel. Então, esse aqui é um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do banco de séries.com.br. Durante essa primeira temporada, você nos acompanha semanalmente para falarmos sobre os principais acontecimentos da série Citadel do Prime Video, que faz parte de uma franquia de espionagem global desenvolvida pelos irmãos Russo e que já está confirmada para retornar para a segunda temporada. Agora chegou a hora de a gente fazer um balanço geral sobre a história até aqui e falar sobre o futuro da franquia. Eu sou a Amanda. E eu sou o Tom. A primeira temporada de Citadel foi composta por 6 episódios e foi renovada antes mesmo de sua estreia. Ao longo dos episódios, a narrativa viveu altos e baixos, né? Com certeza não foi uma produção que agradou todo mundo no início, mas a história foi crescendo até chegar à explosiva season finale que com certeza mudou o rumo de Citadel. Sim, com certeza. Muitos segredos estavam escondidos, muitas cartas estavam guardadas aí embaixo das mangas, e agora que tivemos respostas para alguma das grandes perguntas da série, vamos fazer um balanço geral sobre essa temporada. Não preciso nem falar que esse programa tem spoilers, né, gente? Fica aqui o aviso. Se você, nosso ouvinte, ainda não assistiu tudo, vá lá e depois volte, mas volte mesmo, para discutir com a gente. E vale lembrar que há outros 6 programas disponíveis do nosso podcast. Você pode conferir o que a gente achou de cada episódio, desde os principais acontecimentos, dos plot twists, dos cliffhangers, das curiosidades sobre os bastidores e muito mais. É isso aí. Tom, você quer começar então falando sobre qual foi o seu veredito sobre Citadel depois dessa montanha-russa que os personagens viveram ao longo da temporada? Sim, olha, eu acho que, a montanha-russa com questão aos personagens, acho que, é é o que a gente tinha falado no episódio na discussão do episódio 6 do season finale, é que a história ela tem um potencial muito grande, acho que o roteiro teve algumas coisas que a gente comentou lá que, podiam ser, aproveitadas, não foram. Acho que tem muito aprendizado para ser, construído aí a partir dessa primeira temporada de Citadel. Achei que foi sim um desenvolvimento, a série sabia para onde ia desde o começo, então acho que tem muitos pontos positivos, mas é até uma coisa que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, eu e a Amanda, é que a série também dividiu muito opinião, né, parece que, tem várias questões aí, várias polêmicas e a série muita gente ama, muita gente odeia, acho que teve uma discrepância muito grande aí com relação à história, com relação ao orçamento, esse tipo de coisa, né. Assim, a Citadel ela foi vendida de uma forma, né, vou trazer aí o que os irmãos Russo falaram, né, é uma resposta ao 007. Então quando falaram o custo e, né, o elenco e todas essas coisas e os irmãos Russo estarem envolvidos, né, da Marvel, ficou muitas expectativas em cima, né, então é aquela série ame ou odeie, né. Então Citadel, assim, pra mim, ela não correspondeu a todas as expectativas que eu tinha, mas eu acho que ela tem uma base sólida pra construir ainda mais. Essa primeira temporada, uma coisa que a gente falou, que você falou no episódio anterior, foi que ela teve muito flashback. Então foi uma temporada muito introdutória, ela ia e voltava pra explicar o contexto. É uma temporada que foi muito mais sobre a humanidade, o lado, né, humano dos personagens, do que a ação em si. Né, não sei se você concorda comigo, então. Concordo, acho que prometeu muita ação, entregou alguma coisa, mas focou muito no lado humano, né, que eu acho que é o que meio que carrega a história de verdade, assim, a ação Sim. adiciona, mas acho que o que carrega é a parte humana, né, de toda a história e da trama de Citadel e principalmente o lado das famílias, que é uma coisa muito familiar. Quando a gente coloca ali no frigir dos ovos, vê que a série fala sobre relacionamento de mãe e filha, perdão, de mãe e filho, de pai e filha, de casais, é uma coisa muito complexa. É meio que um dramalhão ali, carregado de aventura e de ação e de espionagem, mas é uma história ali meio que familiar, né. E o que até me lembra do que a gente queria também trazer hoje, que é de quem se destacou mais no meio de todo esse drama aí familiar
e de agência e tal, quem foram os personagens favoritos de cada um de nós, e quem foi o teu favorito, Amanda? Quem que você achou que chamou mais atenção? Eu acho que eu vou deixar você responder por mim, porque você sabe, não sabe? Ah, é, eu ia falar, mas eu quis deixar ser a tua voz, não a minha. Ah, então, foi o Mason. Realmente o Richard Madden, que é um ator que eu gosto muito, eu acho que ele entregou tudo que tinha que entregar, eu gostei muito, ele estava lindo, diga-se de passagem, e ele entregou, mas eu também gosto muito da Priyanka, eu acho que ela fez a parte dela, mas eu acho que entre os 2, por mais que os 2 sejam protagonistas, ainda acho que focou um pouco mais no Mason, né, principalmente por causa da revelação dele ser o traidor. Então, acho que o Mason é o grande destaque para mim, mas também gostaria de dizer, né, que a Priyanka fez muito bem o papel dela. É uma grande dupla, foi uma dupla muito bem escolhida. E você? É, como sempre, quem tem uma família ali mais normal, né, não chama muita atenção. O Mason, que teve essa mãe super louca, problemática, chamou a atenção, fez aconteceu, mas a Priyanka, coitada, né, a Nádia, né, tem um pai ali muito atencioso, que ama ela muito, estava envolvido em umas coisas também, mas enfim, isso aí vai ficar segredos que a gente vai descobrir talvez mais tarde, né, a coisa de ser um terrorista e tal. Mas o meu personagem favorito, eu não vou saber falar, infelizmente. Eu acho que, eu não sei, eu tenho essa tendência aí, até quando eu assisto reality show, por exemplo, é difícil de escolher uma pessoa só. Eu meio que torço ali ou para todo mundo ou para ninguém, só vejo ali o circo pegar fogo mesmo. Eu acho que eu vou me abster dessa resposta aí de Citadel, de quem foi o favorito, porque eu achei que não tem ninguém ali inocente. Acho que esse é o meu minha principal conclusão aí sobre a temporada. Eu achei que você fosse talvez dizer a Priyanka, porque você destacou ela algumas vezes como craque do Uhum. episódio, eu achei que você fosse nela. Ah, e eu só queria fazer uma menção honrosa, a performance do Stanley Tucci. O Bernard pode não ser meu personagem favorito, e eu desconfiei muito dele, mas o Stanley, pra mim, ele é um grande destaque, na questão de atuação, eu acho que foi a escolha perfeita desse ator. O cast é muito bom. Até a Leslie me convenceu no final. E uma Uhum. outra pergunta que, né, a gente queria trazer nesse episódio: qual foi a sua maior decepção sobre a trama? Então fala aí, então, qual que foi a sua? Ah, teve um monte, né, pra quem ouvir aí já vai ver, mas resumidamente, começando do tamanho da duração dos episódios, que eu acho que faltou muito. Teve episódios dessa temporada que pareciam melhores momentos de quando você vê ali um compacto, porque era só o que era mais, assim, mais chamar a atenção, não tinha muita cena. Eu acho que tem gente que tem problema com duração de episódio, eu acho que 50 minutos a 1 hora é uma coisa que a gente está mais habituado. Acho que caberia mais para Citadel, para poder ambientar um pouco mais, ter uns minutinhos para colocar a gente ali no, enfim, dar mais background ali dos personagens, não de flashback, mas poderia ter colocado de, assim, das conversas, da gente conhecer mais ali Citadel, adentrar mesmo, assim, ficar mais envolvido com a história. Acho que isso faltou. Pareceu que eles estavam ali, eu não sei se foi um filme que eles tinham em mente ali, meio que filme, né, que como os irmãos gostavam do vídeo e acabaram cortando em pedaços, mas a gente já falou sobre os furos do roteiro, não vou falar de novo, para você que já ouviu, lembra de todos, para quem não ouviu, só voltar lá e ver o que a gente falou de furo de roteiro. E, eu acho que principalmente a duração. A gente também falou bastante disso, né, Amanda? Acho que você até Uhum, concordou com essa coisa de ser muito curto. concordo. Sim, você falou tudo nesse quesito. Podia o streaming dá a possibilidade dos episódios serem maiores, então eu acho que 50, 55 minutos teria funcionado melhor. Esse episódio da season finale foi um pouco maior e eu acho que acomodou, apesar de que ainda um pouco corrido, eu acho que acomodou um pouco melhor, mas teve um episódio que teve 35 minutos, não lembro qual, eu fiquei: "Como assim?". Acho que o primeiro? Acho que foi o primeiro. Mas pra mim, a minha maior decepção foi a tensão, superficial da série. Eu acho que tudo falava: "Ah, meu Deus, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo", ou "Ai, tipo, ai, o protagonista está à beira da morte", e no fim nada acontecia. O roteiro ele foi sempre muito seguro. Então, pra mim toda a tensão que criava, eu sabia que ela não ia chegar a lugar algum, porque sempre ia dar certo. Acho que foi isso. E qual que foi a sua Então, com maior surpresa sobre a trama, né, porque também teve pontos positivos? eu acho que a surpresa foi a revelação de, algumas coisas. Eu vou
Eu acho que as surpresas meio que acabaram. Acho que teve 2 surpresas que foram, uma delas é a coisa do Davik saber que o irmão dele tinha sido morto pela Dália, mas aí eles fizeram a surpresa e já mataram a surpresa na hora ali, então foi bem difícil de aceitar, mas eu acho que a coisa da acho que é a dualidade para mim, né, a gente comentou isso também na discussão do último episódio, a coisa de não ter eu pelo menos achei que não tem um vilão claro e alguém que seja mocinho claramente ali. Acho que todo mundo tá ali numa grande escala de, enfim, fazer uma coisa boa, de fazer uma coisa ruim. Acho que são meio que todos uns anti-heróis ali, de alguma forma. Acho que foi a maior surpresa pra mim. E Eu já você? discordo que pra mim a Dália é a vilã, mas sim, acho ninguém é inocente, com certeza. Pra mim, sabe qual foi a maior surpresa? A revelação sobre o Rahi ser pai da Narya. Aquilo nem passou pela minha cabeça. Na hora eu fiquei tão chocada. Na hora eu falei: "Meu Deus". E depois saber que esse ator foi dublado pelo ator que faz o protagonista de um spin-off de Citadel, que é a que vai se passar na Índia e vai contar a história de origem da Narya, então saber dessa informação, que eu achei uma jogada muito boa, né, que vai ter esse foco no pai da Nária, provavelmente na mãe da Nária, há uns anos antes, eu achei uma jogada muito inteligente, uma maneira muito inteligente de introduzir essa outra narrativa. Então eu fiquei muito surpresa com essa informação e eu achei muito inteligente aí dos irmãos Russo. E por fim, uma outra questão que a gente queria trazer foi a reação da crítica, né. Você esperava que tivesse uma reação negativa da crítica especializada a respeito de Citadel? Olha, eu acho que eu espero depois de ter visto os 2 primeiros episódios, eu imagino que sim, porque eu acho que sempre a crítica, o que eu percebo é que eles tem que ser uma coisa muito bem trabalhada na dramatização ali, tem que mostrar de fato para que veio, os personagens e pelo que a gente falou dessa coisa de ser raso, dos episódios serem meio corridos, acho que não deu material para a crítica poder analisar e ficar assim, satisfeita com o que a série queria trazer. E eu acho que também como, espectador, né, como alguém que assiste, eu acho que a gente esperava mais de algumas cenas de efeitos CGI, né, que muita gente falou dos efeitos. Acho que pelo dinheiro que tinha, por ser a segunda série mais cara do Prime Video, a gente estava esperando muito mais, de repente cenas que seriam muito mais longas de ação, então acho que não é surpresa que a crítica não gostou muito. Durante aí a temporada, as avaliações cresceram um pouco, tanto no IMDb, tanto no Rotten Tomatoes, que começou bem mal e daí foi subindo de alguma forma. A popularidade também aí patina em alguns, sites de crítica especializada, né, principalmente esses 2, né, mas, acho que não é muito surpresa pela qualidade que a temporada entregou. É, eu sabia que seria o amor ou ódio, né, como eu citei mais cedo, mas pra mim, eu gostei deles terem, dos 2 primeiros episódios, eu fiquei animada em relação à série. Eu vi mais problemas, por mais que depois o pessoal tenha gostado mais, pra mim eu vi mais problemas a partir do episódio 3. Pelo menos essa foi a minha impressão particular sobre a série, né, dessas, como você falou, cenas rasas e que curtas, né, eu era muito picotada, era muito vai e volta com flashbacks, poderia ter aprofundado mais, né, eles queriam explicar muita coisa, porque não tinha outra maneira da gente saber o que se passou até a queda de Citadel. Então, acho que a crítica, justa, acho que é justa, mas também acho que a gente tem que manter a mente aberta para a segunda temporada, porque, né, tem a chance aí dos roteiristas e dos criadores da série ouvirem a audiência, ouvirem a crítica e trazer algo novo, porque tem orçamento e tem um elenco muito bom, e o universo de Citadel eu acho bem interessante. Então eu acho que tem uma boa base para crescer positivamente. Concordo. E enquanto a gente espera por essa segunda temporada, ver se de fato tem alguma mudança, a gente já vai receber o primeiro spin-off de Citadel, que é Citadel Diana. E antes da gente discutir sobre esse spin-off, fala para os nossos ouvintes, Amanda, onde eles podem encontrar a gente nas redes sociais.
Bora lá, nós temos o site bancodeséries.com.br, o nosso Instagram, Banco de Séries Oficial, 2 perfis no Twitter, o BDS News Oficial e o Banco de Séries, e também o canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R. Boa. E falando de Citadel Diana, vai ser aí a próxima série do universo. Eu dei uma lida em alguns artigos na internet, então algumas pessoas ficaram confusas. Imagino que para você que ouviu o veio aí até agora, não deve ter ficado, mas só para deixar claro que não é uma continuação de Citadel. A gente meio que pausa Citadel aqui com a Nadia, o Mason, enfim, e daí a gente pula para essa expansão do universo que a gente não sabe ainda se vai ter uma ligação direta com o que a gente viu até agora, se vai ser uma coisa totalmente independente. A gente já sabe que as gravações de Cidadel Diana já terminaram no começo do ano, e a gente vai poder acompanhar em 2024, que é a data que foi anunciada, mas a gente não tem ainda o dia e o mês exatamente que vai estrear. A gente espera que seja mais ou menos no mesmo tempo que Citadel chegou aí em 2023 pra gente. É, eu espero que não fique tanto tempo em pós-produção. E a protagonista vai ser interpretada aí pela Matilda De Angelis. Essa atriz a gente já viu ela atuar, né, o trabalho mais famoso dela é The Undoing, que foi o debut internacional dela com a personagem Helena. E a produção de Cidadel Diana, assim como outras séries que vão fazer parte do Spyverse, né, que é como eles estão chamando o universo de Citadel, vai utilizar tanto da produção quanto do elenco local. Então deve trazer muitos rostos novos aí, com exceção da Matilda, né, que já tem trabalhos internacionais. Eles estão querendo colocar essa coisa bem regional para corroborar com a proposta global do Prime Video, e a gente espera também isso ver nas próximas versões de outros spin-offs, né. O que acho que adiciona muito, e a gente espera que chegue no Brasil também um dia, né, quem sabe. Sim, eu acho isso muito legal. O Brasil já foi citado, né, várias vezes, e até o Bernard, no fim da temporada passada, ele foi para o Brasil e sumiu, né. Então, esperamos aí que talvez seja uma possibilidade, porque tem um mercado brasileiro aí esperando séries como essa, né, produções internacionais ambientadas no Brasil. E Então aí que não falando seja no Rio de Janeiro, né, Amanda, ai, que a que gente já não tem muitas seja no produções Rio. lá. Mas acho que talvez a gente esteja pedindo demais, não sei se chega tão longe assim. É. Mas essa produção, né, como você falou, com elenco local, vai ter a direção do Arnaldo Cattinari, que ele é da série Suburra, o roteiro do Alessandro Fabbri, de O Processo, e o elenco ainda tem nomes como Maurizio Lombardi, Thelka Heuten, Filippo Nigro e Marouane Zotti, de I May Destroy You, acho que talvez seja o nome mais conhecido, assim, do elenco. E como a base aí para o próximo spin-off, o Prime Video divulgou as informações oficiais de que Citadel é a segunda série original mais assistida fora dos Estados Unidos, tá perdendo somente para The Rings of Power, né, a série de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, e é a quarta produção original mais assistida mundialmente na plataforma, o que deve aí dar um degrau para já para o próximo spin-off, né, aí para a versão Diana. Sim, ame ou odeie, mas me assista, né, fez um sucesso, inegável. E agora bora falar sobre o que a gente já sabe então, né, dessa segunda temporada da série original, né, ela havia sido renovada antes da estreia, a gente já sabia disso, mas essa notícia ela voltou a circular, voltou a ser divulgada pelo próprio Prime, no dia que saiu a season finale da primeira temporada, provavelmente para incentivar mais pessoas a assistirem, porque muita gente só assiste quando a temporada sai e tem a confirmação da próxima, né. E essa segunda temporada da série tá confirmada que vai ser dirigida somente pelo Joe Russo. O David Weil vai continuar sendo showrunner depois de todas as complicações, então pelo menos a gente imagina que a equipe agora tá fixa, mas um dos irmãos aí não continua, imagino que deve investir em outros projetos. Sim, como eu estava falando mais cedo, sobre as expectativas aí dessa base que foi construída, os irmãos Russo revelaram que o feedback do público vai sim influenciar na decisão, né, de aprimorar a série original de acordo com todo o feedback que eles receberam ao longo da primeira temporada, o que é ótimo, né, tem que ouvir a audiência, porque no fim é pra gente a produção, né. E eles falaram numa entrevista recente, Amanda, de que
quando perguntado sobre as filmagens da segunda temporada, eles falaram o seguinte, tá, nas palavras deles aí, traduzidas aí literalmente do inglês. Então fala: "Olha, depende, nós precisamos esperar pela reação do público. Quando você trabalha com uma série desse tipo, você percebe que é uma narrativa contínua, né, trabalhando na construção desse universo, você quer ver a reação da audiência e o que os deixa animado do ponto de vista da narrativa. Nós temos nossas ideias, a gente pode até especular, mas é sempre muito bom receber feedback." Eles também confessaram que fizeram mudanças em Avengers Endgame, depois do Avengers Guerra Infinita, né, ter saído, porque eles queriam manter a coisa mais orgânica, fluida e de uma forma que pudesse manter ali a história da melhor forma possível, da forma mais interessante. Então, ele já tem experiência em dar essa alterada aí no percurso aí. Sim, essa flexibilidade é ótima, né. E o Anthony Russo, ele completou nessa entrevista falando também essa preocupação, né, sobre o feedback para as outras séries do universo da de Citadel. Ele falou assim, que é importante lembrar que a série italiana ainda está em evolução, a série indiana também está se desenvolvendo, então tem muito trabalho criativo que vai afetar o que será a segunda temporada de Citadel. E ele falou assim: "O que eu posso dizer é que nós temos colocado muita energia criativa nesse projeto". Tudo que a gente quer, né. É, e também, Amanda, procurando aí, navegando nas notícias que a gente teve com o final da primeira temporada de Citadel, o site Den of Geek, eles, soltaram um artigo falando um pouco sobre uma das grandes preocupações de quem assistiu, que é a coisa do orçamento, né. Então a gente sabe que US$ 300 milhões estavam orçados para a produção, e o custo, acho que muita gente procurou ver ali nos episódios da primeira temporada, então o site The Enough Geek deu a entender que o custo incluiria não apenas a série mãe, mas também os spin-offs que estão chegando, que a gente ainda não assistiu. Então esse trabalho todo global de estar pagando aí as produções de outros países também estão naquele orçamento de 300 milhões. Então seria do universo, não somente da primeira temporada ali que custou, né. Então explicaria um pouco mais a questão do dinheiro, que muita gente está muito preocupado. É, e é importante saber disso, porque realmente Citadel é a segunda série mais cara da história do Prime, né, ficando apenas atrás aí da série do Senhor dos Anéis. E o assunto mais falado atualmente no mundo das séries é sobre a greve dos roteiristas, né, então vale falar que Citadel Diana já teve suas filmagens encerradas e a atual greve dos roteiristas não deve ser um problema. Em outra entrevista, os irmãos Russo já citaram quão grande as salas dos roteiristas são, né, porque é uma das coisas que estão sendo reivindicadas, né, que estão sendo espaços muito pequenos para os roteiristas trabalhar, então falou que as salas são grandes e que a pluralidade de nacionalidades também é importante, mas é óbvio que a gente imagina que pelo menos alguns dos profissionais envolvidos com Citadel façam parte aí do sindicato, americano, mas pelo menos por enquanto as datas de lançamento dos spin-offs não tem aí nenhuma ameaça de mudança. E finalizando, Amanda, nossa aí, o nosso catadão aí de notícias, a gente vê que alguns fãs do Reddit estão falando sobre uma possível temporada, onde vai ter um crossover de tudo que a gente vê. Como eu falei, é só uma teoria, não tem nada confirmado, é só uma discussão de fãs mesmo, mas acho que faria muito sentido a gente vendo os spin-offs de acordo com o que os irmãos Russo determinarem ali que a gente deve assistir, já começando por Diana, e no final de tudo a gente ter uma série totalmente crossover, todo mundo que a gente já conheceu, meio que uma coisa que eles já têm experiência ali na Marvel, né, então não seria uma grande acho que não seria um grande sacrifício para eles, e acho que seria uma coisa que seria legal de ver no universo, assim, espero que de fato seja realidade. Então é Vingadores Citadel o título, Isso. provavelmente. Bom, o episódio final da primeira temporada do Veio Aí Podcast Citadel tá acabando, porém esse não é o fim do programa. Nós voltaremos com novas produções para discutirmos e, claro, quando a próxima produção da franquia Citadel estrear, a gente vai estar aqui, né? E aproveito a oportunidade para agradecer ao meu co-host, o Tom, por toda a dedicação. A gente realmente viveu e respirou Citadel desde a estreia, todo dia, basicamente. E foi muito legal trazer esse formato de podcast, né, de comentar episódio a episódio, que não é tão popular no Brasil, né, trazer aqui para o BDS algo diferente.
Com certeza, Amanda, eu agradeço também pela nossa dedicação. Eu acho que o legal de ver, assim, que a gente quando a gente começou com o projeto de Citadel, a gente também não tinha muita coisa, a gente pesquisou muito antes de escolher a série, mas eles não tinham colocado muita informação sobre Citadel aí na internet. Então a gente foi que meio no escuro, a gente estava muito esperançoso de ser uma série bacana de falar, um projeto aí bem inovador do Prime Video. E eu tô muito feliz de a gente ter começado, e a gente, como você falou, a gente vai continuar, mas é legal a gente ver e discutir as coisas boas, as coisas ruins. É uma conversa bem aí clara e sincera com também quem está assistindo. A gente vive a experiência junto, basicamente, né? Então a gente também gostaria de convidar os nossos ouvintes para conhecer o nosso próximo podcast. Então a gente está com um projeto que vai se chamar Pode Maratonar e estreia ainda em junho, lá no perfil do BDS Cast, nas principais plataformas de áudio. Então a ideia é trazer, maratonar séries junto com os nossos ouvintes, séries que a maioria dos usuários aí do banco de séries já estavam tentando maratonar, então a gente meio que dá um incentivo aí de maratonar junto com a gente. Sim, a gente vai trazendo aí mais um novo formato para o BDS e muitas novidades. Se você tiver interesse, é só pesquisar o nome Pode Maratonar, pode da palavra podcast, tá? Na barra de pesquisa do site e adicionar na sua grade. Por sinal, não deixa de colocar Citadel Diana também na sua grade. A página da série já está disponível lá no BDS. Então é isso aí, eu sou o Tom. E eu sou a Amanda, e esse foi o Veio Aí Podcast Citadel. Muito obrigada por estarem aqui com a gente ao longo dessas últimas semanas. A gente volta logo, ó, não vai nem dar tempo de sentir saudade. Até lá. Tchau, tchau.